Conheça os 15 videogames mais vendidos da história. O Atari marcou na década de 1970 e foi o principal responsável pela popularização dos videogames. Apesar de um período sombrio em suas vendas, o Atari ainda vendeu 30 milhões de unidades no mundo todo. Haja River Raid e Enduro para tanto aparelho. O Nintendo 64 foi um dos consoles mais queridos de muitos jogadores, já que trouxe o Mario para o mundo 3D. Graças à força da Nintendo, o 64 conseguiu quase 33 milhões de unidades vendidas. O Sega Genesis, que a gente chama por aqui de Mega Drive, foi a porta de entrada para muitas crianças lá no começo da década de 1990. O aparelho que trouxe Sonic ao mundo marca a 13ª posição do ranking por vender 40 milhões de consoles. Depois do sucesso da Sega, a Nintendo deu um passo à frente com o Mario e lançou um dos videogames mais sinistros de todos os tempos. O Super Nintendo fica na posição 12, com pouco mais de 49 milhões de produtos vendidos. A Nintendo não bobeia e marca mais uma vez a presença no ranking com o Nintendo 3DS. Em julho de 2015, somando todas as versões do portátil, o 3DS marcava 53 milhões de aparelhos vendidos. O número continua crescendo, então pode ser que ele consiga subir no ranking também. E agora entrando no top 10, temos a Nintendo comemorando com o sucesso do NES, que aqui ficou conhecido mesmo como o Nintendinho. Ele foi lançado em 1983 e fez sucesso com Mario, Zelda, Donkey Kong e muitos outros clássicos. Foram quase 62 milhões de Nintendinhos vendidos ao redor do globo. E como a Nintendo não se cansa, ela também fica na 9ª posição. Seu Game Boy Advance aparece com a impressionante marca de 81 milhões de aparelhos. Foi um dos portáteis de maior sucesso de todos os tempos e merece respeito. A Sony chega em 8º no ranking com o PlayStation Portable, que todo mundo conhece como o PSP. O portátil fez muito sucesso ao levar vários personagens famosos do PlayStation para o bolso da galera. E aí, foram vendidos 82 milhões de PSPs no mundo todo. Um dos grandes propulsores da guerra dos consoles foi o PS3, o aparelho que apresentou Kratos, Nathan Drake e Sackboy ao mundo. Isso sem contar a maravilhosa série Souls que todo mundo ama. Com essa turminha do barulho, o PlayStation 3 vendeu 83,8 milhões de unidades. Mas na briga total de aparelhos vendidos, o PS3 acabou perdendo, já que na mesma geração, o Xbox 360 vendeu 84 milhões de aparelhos, graças a jogos épicos como Gears of War, Halo e Forza Motorsport. A Microsoft e a Sony podem ter tentado, mas quem conseguiu a vaga no top 5 foi mais uma vez a Nintendo com o Wii. O Mario mostrou sua força novamente e levou o console revolucionário a passar de 101 milhões de aparelhos vendidos. O primeiro PlayStation é o nosso 4º colocado, graças a jogos clássicos como Gran Turismo, Tomb Raider e Final Fantasy. A Sony diz que vendeu mais de 102 milhões de consoles. É como se metade do Brasil tivesse um PlayStation em casa. A década de 1990 foi marcada com um console de bolso que levou o mundo a se apaixonar por jogos como Pokémon, Zelda, Tetris e vários games do Mario. É claro que a gente está falando do Game Boy, que fica em 3º colocado, com um total de 118 milhões de unidades vendidas. Marcando presença com 5 aparelhos no top 10, a Big N aparece novamente com o Nintendo DS. Sucessor do Game Boy Advance, o portátil de 2 telas vendeu mais de 154 milhões de unidades e abriu o caminho para o bem-sucedido modelo com tela 3D. E em primeiríssimo lugar, com 155 milhões de aparelhos comercializados, está o adorado PlayStation 2, o videogame que popularizou ainda mais séries como Metal Gear, Silent Hill, Resident Evil e também trouxe muitas novas, como Shadow of the Colossus. Continua sendo um dos queridinhos dos brasileiros. Parabéns para a Sony por esse brilhante e tão bem vendido console. Só por curiosidade, até a data desse vídeo, o PS4 vendeu 25 milhões, o Xbox One mais de 10 milhões e o Wii U também está acima dos 10 milhões de unidades. Conta pra gente, qual desses videogames todos você já comprou? E aí, também, qual é o seu favorito? E para mais listas e curiosidades do mundo da tecnologia como essa, fique ligado aqui no Tecmundo.